Bom dia. Declaro abertos os trabalhos desta primeira audiência de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023, ocasião em que recebemos os representantes do Instituto de Previdência do município de Taubaté, da Universidade de Taubaté e das fundações ligadas à universidade, FUST, FUNCABS, FAPET e FUNAC. Esta audiência é realizada em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, que afirma que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Compõe a mesa dos trabalhos nesta audiência a contadora Solene Aires de Sales, do Instituto de Previdência do município de Taubaté, o pró-reitor de Economia e Finanças da Unital, professor doutor Antônio Ricardo Mendró, acompanhado pelo controlador interno da universidade, professor mestre Francisco de Assis Coelho, representando a FUST e FUNAC, professor mestre Ivair Alves dos Santos, a diretora-presidente da FUNCABS, professora mestra Maria Ângela Petrini, o diretor vice-presidente da FAPET, professor Eduardo Ridenori Enari. Registro também a presença dos vereadores Richardson, presidente Alberto Barreto e vereador Marcelo Macedo. Primeiramente, nesta audiência, as instituições aqui presentes apresentarão os dados referentes ao cumprimento de suas metas fiscais durante o período compreendido entre janeiro e abril de 2023. Após as explanações, os senhores vereadores farão seus questionamentos. Você, munícipe que nos acompanha nesta audiência, na galeria do plenário também, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos para fazer perguntas pertinentes às metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023 das instituições que aqui estão. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível próximo às primeiras fileiras e assim que for declarado o encerramento das inscrições, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara também poderá participar enviando o seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao vivo. Você também pode enviar seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12 3625 9525. Vamos então iniciar e para a apresentação convidamos agora a Solene Aires para fazer a apresentação do IPMT. Pode começar? Bom dia. Eu venho aqui apresentar as metas fiscais do primeiro quadrimestre do Instituto de Previdência do município de Taubaté, tá? O IPMT. As receitas totais, foi feita a previsão de R$ 258.461.000, realizado no quadrimestre R$ 64.928.000, realizado no exercício R$ 64.928.000, que representa um total de 25,12%. As receitas não financeiras, foi feita a previsão de R$ 249.461.000, realizado no quadrimestre R$ 56.257.000, realizado no exercício R$ 56.257.000, representa 22,55%. As despesas totais e as despesas financeiras, mesmo valor. As despesas totais de 70 milhões, a previsão de R$ 258.461.000,
Realizado no quadrimestre, 70.516.000. Realizado no exercício, 70.516.000, que representa 27,28%. As despesas do primeiro quadrimestre de resultado primário, negativo de 14.259.000. As receitas de contribuição do primeiro quadrimestre são só as contribuições que o IPMT recebe, os cofres do IPMT, para pagamento. É receita de contribuição 52.892.892.089 reais. Isso representa, a prefeitura, recebemos da prefeitura, representa 70,54%, que é um total em valores, 37.309.027. A Câmara repassou para o IPMT 1.637.535, representa 3,10%. O IPMT, pagando para o próprio IPMT, é 0,67%, um valor de 356.527. A Unital, ela repassou para o IPMT 13.589.000, que representa 25,69%. Isso são os dois parcelamentos. A prefeitura repassa um parcelamento nesse valor dos 70%. As receitas orçamentária e intra-orçamentária do primeiro quadrimestre, a receita patrimonial. São as receitas que nós recebemos das aplicações financeiras, R$ 8.671.595. As contribuições que nós recebemos da prefeitura, da patronal e receita de servidor é um total de R$ 48.725.509. Dos aportes financeiros, que representa a Lei Complementar 447 de 2019, para a cobertura de déficit, recebemos R$ 2.209.020. Referente a parcelamento, são os 4 parcelamentos que recebemos, 2 da Unital e 2 da Prefeitura. Recebemos 5.102.251. E as demais receitas de Comprev, que a gente recebe do INSS, e receita de restituições, que dá um total de 220.063. As nossas despesas orçamentária e intra-orçamentária do primeiro quadrimestre, ou seja, todas as despesas que nós pagamos de benefício de inativos e pensionistas, um total de 68.966.686. O custeio administrativo, ou seja, todo o custeio para manter a prefeitura, para manter o IPMT, que é um total de folha de pagamento, diária, auxílio alimentação, material de consumo, água, luz e consultoria, e 1% que a gente paga de PASEP, de todas as receitas, e o aporte que o IPMT paga para ele próprio, e precisamos comprar permanente, compramos cadeiras, compramos computadores. Foi um gasto de R$ 1.510.461. E o que nós pagamos para o INSS, um total de R$ 38.592. Obrigada. Estou à disposição para alguma pergunta. Muito obrigada, Solene. Eu vou passar agora a palavra para o professor Assis,
pela Unital. Você faltou o 0 atrás. Bom dia, vereadora Elisa, presidindo os trabalhos, os vereadores presentes, senhores gestores das gestões públicas do município, senhores munícipes aqui presentes ou através da mídia, meu bom dia. Eu vou apresentar as metas fiscais da Universidade de Taubaté relativo ao primeiro quadrimestre de 2023, ou seja, a execução orçamentária da universidade relativa aos 4 primeiros meses de 2023. Aqui uma fundamentação jurídica que já foi citada pela vereadora. Aqui nós temos as receitas, despesa e resultado primário. Um resumo do que aconteceu no primeiro quadrimestre. Nós temos aqui nesta coluna o que foi orçado, que foi estimado de receita, que foi fixado de despesa, e aqui o que foi realizado no primeiro quadrimestre. E, por ser primeiro quadrimestre, no exercício é o mesmo valor. E aqui nós temos variação percentual do que foi realizado sobre o que foi previsto na lei orçamentária anual. Então, receita, fonte 4, que é operacional da universidade, foi previsto 198 milhões e 57 mil, foi realizado no primeiro quadrimestre 58 milhões 787 mil, que representa 29,46% do realizado sobre o previsto. Aqui nós temos a receita de fonte 6, que são os convênios, foi previsto 2 milhões e 5 mil, foi realizado 65 mil reais. Na realidade, esses 65 mil reais são rendimentos financeiros, não teve nenhum rendimento de convênio neste quadrimestre, que corresponde a 12,74% do realizado sobre o previsto. A receita total, 200 milhões e 62 mil previsto, 58 milhões e 853 realizado, correspondendo a 29,46 pontos percentuais. Então, analisando o primeiro quadrimestre de forma linear, nós estamos muito próximo das metas, interpretando que seria 1/3 em cada quadrimestre. A receita primária, que é a receita... Perdão, é começo do inverno. Receita primária, que é a receita total menos as receitas patrimoniais, receitas financeiras e amortização no caso aqui, receita financeira, amortização da dívida embaixo. Nós temos aqui receita primária, 182 milhões 524 mil, realizado no quadrimestre e no exercício 56 milhões 444 mil, que corresponde a 31% do realizado sobre o previsto. A despesa, da mesma forma, despesas operacionais, ou seja, despesa do negócio da universidade, 187 milhões e 45 mil, obrigado. Foi previsto na LOA, foi fixado na LOA, foi realizado 45 milhões 298 mil, que corresponde a 24,22 pontos percentuais do que foi realizado sobre o que foi fixado na LOA. A despesa, fonte 6, que seria convênio, foi fixado 1.819 mil, foi realizado 50.687 reais, que corresponde a 2,8%. A despesa total,
fixado na LOA, 188.864.000, realizado no quadrimestre, 45.349.000, que corresponde a 24,01 pontos percentuais. A despesa primária, que é a despesa total menos a amortização da dívida, 183.077.000 fixado na LOA, realizado 43.481.000, que corresponde a 23,75%. Analisando a realização orçamentária da Universidade do primeiro quadrimestre, nós temos aqui 29,42% de receita, percentuais de receita realizado, e da despesa 24,01%. Ou seja, temos aqui uma administração com um pequeno superávit. É claro que isso, nós estamos no primeiro quadrimestre ainda, e até lá tem muita coisa para acontecer. Inclusive, quando a gente fala de pessoal, tem 13º, essas coisas. Aqui abrindo a receita para a gente ter uma visão, de onde temos as origens, de receita da universidade. Receita patrimonial, que está dividido em aluguéis, Aqui remuneração, depósito bancário, e aqui participações, rendimento, participação no lucro da EPTS, da empresa da universidade. Então, receita patrimonial foi estimada em 9.627.000, foi realizado 3.665.000, que corresponde a 38% do estimado, do realizado sobre o estimado. Então, veja que nós temos aqui 38% de receita patrimonial já realizado. Abrindo isto aí, aluguéis, 4.100.000 estimados, já foi realizado 1.257.000. Isso aí deve dar uma diminuída agora, que todos sabemos a situação lá do prédio da Praça Monsenhor Silva Barros, Então, deve dar uma recuada aqui. Mas já foi realizado no primeiro quadrimestre, basicamente 31%. Remuneração e depósito bancário, enquanto o nosso presidente discute com o presidente do Banco Central, nós ainda estamos arrecadando bem, Ou seja, foi estimado em 5.327.000, já foi realizado 2.408.000, o que corresponde a mais de 45% do estimado sobre o previsto. Eu falei o presidente, com o presidente do Banco Central, que isso aqui é resultado da Selic alta, Bom, receita de serviço, que é exatamente a atividade principal da universidade, foi estimado em 174.508.000, foi realizado 54.433.000, o que corresponde a 31,2% do realizado sobre o estimado. Anuidade, que é a principal fonte, foi estimado em 137.798.000, foi realizado no quadrimestre 44.845.000, que corresponde, eu diria exatamente a 1/3, 32,54%. Exatamente 1/3 seria acertar na Mega Sena, 33,33%. Mas é um número que podemos comparar, que foi realizado exatamente o que foi estimado. Dívida ativa, que é o recebimento de inadimplência, foi estimado em 18.500.000 na LOA para o exercício. No primeiro quadrimestre foi realizado 5.531.000, representa 30%, que também está bem próximo ali de 33%, ou seja, 1/3. Demais receitas, aqui nós temos pós-graduação, extensão, ensino à distância, clínicas. Foi estimado em 18.210.000, realizado 4.056.000, que corresponde a 22,28%. Aqui transferências correntes, como eu já disse, não teve realização de convênios. E outras receitas correntes, que nós temos aqui indenizações, restituições, sucumbências,
juros e correção da dívida ativa, foi estimado em 1.912.000, foi realizado no primeiro quadrimestre 754.000 e corresponde a 39,44% do realizado sobre o previsto. Com licença. Receita de capital. Basicamente, nós temos aqui a previsão de vender algum imóvel, como não foi vendido nada ainda, não teve realização. Então, totalizando ali o estimado para o exercício 200.062.000, o realizado no primeiro quadrimestre 58.853.000 e corresponde basicamente 30%. Aqui só para a gente ter uma imagem gráfica, aqui vocês viram que está em branco porque ele é basicamente a grande maioria, quase que 100%, 92,49%, que é a receita de serviços. Depois nós temos receita patrimonial, 6,23%, outras receita corrente, 1,28%, e transferência corrente e alienação de imóveis não ocorreu. Aqui eu vou chamar a atenção da dona Cristiane. O gráfico, nós temos aqui 2021, o que foi estimado 2021, o que foi realizado no primeiro quadrimestre 21, 29,95 foi realizado em 21, aqui no 22 foi realizado 29,42%. Então, basicamente, podemos equiparar a realização do primeiro quadrimestre de 22 com 23, estou pensando em 22, né? Aqui nós temos aberto as despesas, Aqui, todos esses valores aqui em cima correspondem a pessoal e encargos sociais, Aqui o que cabe destaque são os vencimentos e vantagens fixas, 70.238.000, já foi realizado 22.151.000, ou seja, 31,54%, basicamente próximo ali do 1/3, E obrigações patronais, que é o nosso Instituto de Previdência Municipal, Foi fixado em 23.569.000, foi realizado 6.636.000. Isso aqui é de contribuições, É diferente do número que a Solene apresentou, que ela totaliza todo que a universidade mandou. Isso aqui é só de contribuições, que corresponde a 28% realizado sobre o fixado. Então, o pessoal previsto para o exercício 96.517.000, já foi realizado 29.357.000 e corresponde a 30%. Aqui, as despesas a gente chama operacionais, Despesa de expediente. Nós temos aqui em destaque auxílio financeiro a estudante, a gente pode falar bolsa de estudo. Então, foi previsto aqui 12.361.000. Isso aqui é na universidade toda, Graduação, a escola de aplicação, extensão, está tudo no 12.361.000 aqui. Foi realizado no quadrimestre 2.525.000, que corresponde a 20,42%. Desse 2.525.000 aqui, 2.250.000 é da graduação, que se eu comparar com o que nós temos fixado para a graduação, vai corresponder a 25%. Aqui outras despesas de pessoal, que é o contrato pessoa jurídica equiparado, foi realizado 217.000, 3%. Outros serviços terceiro, pessoa jurídica, 16.170.000, que já foi realizado 2.472.000, ou seja, 15,3%, que são as pessoas jurídicas contratadas pela universidade. Não só água, luz e telefone. O telefone tocou. Não só água, luz e telefone,
mas sim as empresas contratadas para prestar serviços para a universidade. Aqui, serviços de informática, né? Tecnologia informática é separado, não vem junto com os demais. E outros serviços, aporte. Aporte é o que a gente envia para o IPMT para a cobertura do déficit atuarial, fixado em 6.018.000, já foi enviado para o IPMT 2.006.000, corresponde exatamente a 1/3. Olha que coisa interessante, 33,33%. Né? Então, totalizando aqui 67.730.000 de outras despesas correntes. Foi realizado 12.450.000, correspondendo a 18,38% do realizado sobre o previsto. Aqui, investimento, tá? Foi fixado para o exercício 18.680.000, foi realizado 1.673.000, ou seja, 9%. Não podemos deixar de lembrar que esse 18 milhões está incluso aqui, certamente, a venda dos imóveis, que são 12 milhões. Então, certamente, se vender os imóveis, esse número vai ser totalmente diferente. E lembrando também que na última prestação de contas, eu falei que tinha 14 milhões de resto a pagar não processado. Lá também tem uma série de investimentos, né, que certamente não está aqui, é do exercício anterior. Embora a universidade receba o material ou o serviço, mas ele não está aqui, que não corresponde ao primeiro quadrimestre, ele é do exercício anterior. Então, fechando aqui, é o parcelamento com o Instituto, 5.786.000, é o parcelamento com o IPMT, já foi realizado 1.867.000, que corresponde ali ao 32%, que é a dívida que a Unital tem, o parcelamento que a Unital tem com o IPMT. Aqui o gráfico. Tá? Nós temos pessoal em cargos, 64,74%. Lembrando que isso aqui não é quanto a universidade gasta de acordo com a lei, né? O limite da lei é sobre a receita corrente líquida, isso aqui é quanto que o pessoal corresponde da despesa total. Da receita corrente líquida, nós fechamos o quadrimestre com 53,96%. Tá? Então, dentro do limite de pessoal. Esse número aqui é quanto o pessoal pesa sobre a despesa total. Tá? Outras despesas correntes, como foi já apresentado, 27,45 pontos percentuais, amortização da dívida 4,12 pontos percentuais, investimento 3,69 pontos percentuais do realizado sobre o fixado. Aqui a comparação, tá? 22 com 23, primeiro quadrimestre de 22, fixado em 166.319.000, realizado 37.023.000, ou seja, 22,26% do realizado sobre o fixado. Já no primeiro quadrimestre de 2023, fixado em 188.864.000, realizado 45.349.000, em percentual, basicamente 2% de diferença, né? Foi realizado aqui em 23, 24%, e aqui 22,26%, no primeiro quadrimestre de 23. Aqui nós temos as fundações, que são as transferências voluntárias destinadas para as fundações, fixada na lei orçamentária. Para a FUST, foi fixado em 1.300.000, foi mandado 167.000, né, que corresponde a 12,86%. Aqui a FUNCABS, né, que é a Fundação dos Servidores, né, Fundação Beneficente aos Servidores. 9.823.000, foi realizado no quadrimestre 2.632.000 e corresponde a 27%. Isso aqui são benefícios aos servidores.
FAPET R$50 mil, não teve transferência, e FUNAC R$25 mil, foi transferido 5 mil. Então, totalizando as transferências para as fundações fixadas na LOA, 11.198.000 foi realizado no primeiro quadrimestre, 2.804.000, que corresponde a 25% do realizado sobre o fixado. Aqui o gráfico, tá? E, em nome do nosso pró-reitor aqui presente, muito obrigado. Obrigada, professor. Próxima apresentação da FUST e da FUNAC pelo professor Ivaí. Traz o copo. Eu gostaria de registrar a presença do Vinícius Nunes, assessor parlamentar da vereadora Thalita Cadeirante, a Cristiane Passais, assessora parlamentar do vereador João Henrique Dentinho e também o vereador Serginho. Obrigada pela presença. Bom dia a todos, bom dia, nobre vereadora, caros vereadores, bom dia, componentes na mesa. Venho aqui hoje para apresentar o demonstrativo de avaliação de cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021, pertencente à FUST, onde nossos resultados, a receita total previsto para nosso repasse, 150 mil, realizado 2.665.967 mil. A receita primária, 147 mil, onde nós temos 2.658. Despesa total, 1.450.000, realizada em 2023, 151 mil. As despesas primárias, 1.450.000, onde nós temos realizados em 2023, 126 mil, totalizando nisto um resultado primário, 1.303.000, onde realizado 2.532.000. O repasse da universidade, o previsto 1.300.000, onde nós realizamos nesse primeiro quadrimestre 166 mil, correspondendo a 12,82% das receitas realizadas do repasse. A dívida consolidada da FUST, 39 milhões. O primeiro quadrimestre, 39 milhões e 500. As deduções, em 31 de 12 de 2022, 212 mil. No primeiro quadrimestre, 2.912.000. Ativo disponível em final de dezembro de 2022, 126 mil. Atualmente, 2.800.000. Os haveres financeiros, 97.900 em dezembro. Nesse primeiro quadrimestre, 97.900. Restos a pagar na dívida do fechamento do final de 2022, 12 mil reais. A dívida consolidada nossa, líquida, 38.800.000 no final de dezembro de 2022, atualmente 36.500.000. Os passivos reconhecidos, nós temos, nesse primeiro quadrimestre, 7.900.000. Totalizando nisto a nossa dívida fiscal de 28.600.000. Esta é a situação atual da FUST nesse momento. Tá? Então, aqui eu encerro e disponibilizo alguma explicação que caso alguém venha a ter em relação à FUST. Agora nós iremos falar sobre a FUNAC. Eu venho representando o diretor-presidente da FUNAC, professor Neto,
Dentro disto, no primeiro quadrimestre de 2023, dentro disso a previsão em 2022, a receita total 275 mil, realizado em 2023, 545 reais. Receita primária 270 mil, despesa total previsto 300 mil, onde foi realizado 8.200. As receitas primárias repetem, né, o mesmo valor. O resultado primário, novamente, o repasse da universidade previsto 25 mil, o realizado 5 mil reais. Dentro disto, o resultado nominal, nós temos as deduções. Em dezembro de 2022, 24.500, no primeiro quadrimestre, 21 mil. Os ativos disponíveis, 24 mil, onde foi realizado 21.700. Estes são os resultados da FUNAC. Após a conclusão, eu estarei disponível a possíveis perguntas. Obrigado. Obrigada, professor. Próximo, pela FAPET, professor Eduardo Enari. Bom dia, vereadora Elisa. Preside essa sessão, em nome do qual cumprimento os vereadores aqui presentes, assessores e componentes da mesa, né, representando as instituições. Bom dia àqueles que estão acompanhando no plenário e também de suas casas ou outros locais por meio da TV Câmara. Então, dando prosseguimento, eu vou apresentar os resultados da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação, FAPET, referentes ao primeiro quadrimestre. Então, neste quadro, apresento na primeira coluna a previsão feita na LDO LOA para 2023. No segundo quadro, realizado no primeiro quadrimestre, tem um errinho aí, né? Primeiro quadrimestre, né? E o percentual referente à realização no último quadro, em relação ao que foi previsto e estimado, previsto em termos de receita e estimado em termos de despesa para o ano de 2023. Então, o previsto da LDO LOA em receita total de R$ 2.265.000, realizados no primeiro quadrimestre R$ 1.993.622, o que configura um percentual de 19% da receita realizada em relação à receita prevista. Na receita primária, a previsão de R$ 10.104.000, o realizado R$ 1.955.486, o que dá um percentual de 19,35% do realizado em relação ao previsto. Então, as despesas as previstas assim, despesa fixada, 10.315.000, o realizado 1.957.481, o que configura 18,98% do realizado em relação ao previsto. Chama atenção que, como a receita realizada foi percentualmente menor, né, porque a gente teria que estar realizando 33% no primeiro quadrimestre, nós também tivemos, do outro lado, que realizar uma redução da despesa para poder se encaixar na receita realizada. Então, ali embaixo, o resultado primário, que é a diferença entre a receita realizada e a despesa realizada, dá um pequeno déficit de R$ 1.994,57, diante de um déficit previsto de R$ 211.000, o que configura 0,95%, menos de 1% de diferença entre o previsto e o realizado. Então, em relação, então, à à receita prevista de 10.265.000, foi realizado 1.993.000, né, nesse primeiro quadrimestre. A receita arrecadada, então, configurou
1.862.599, que é a transferência dos convênios com a Unital e a Prefeitura Municipal de Taubaté, nos convênios que nós temos firmado. E temos receita patrimonial, R$ 38.135, frutos de rendimento financeiro. O recurso fica todo em aplicação, conforme a lei prevê. E R$ 92.887 de receita de serviços, que são serviços que a Fundação realiza fora do âmbito dos convênios. E é remunerada por conta disso também. Em relação à despesa fixada, a previsão era de R$ 10.315.000 e o realizado no primeiro quadrimestre foi de R$ 1.957.481. A despesa realizada, então, distribuída em relação aos projetos, projetos vinculados, R$ 1.938.268, que é a execução dos convênios e dos serviços tecnológicos que a Fundação realizou, e a despesa própria da FAPET, da Secretaria, insumos, da ordem de R$ 19.212. Então, 99% das despesas é vinculado aos projetos e 1% com a despesa da Fundação. Aqui está uma visão da distribuição das despesas em relação aos convênios. R$ 1.376.000 ao convênio com a Universidade de Taubaté para a operacionalização dos cursos de pós-graduação e EAD, e R$ 533.682 nos convênios da Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas, ENCA, e do Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté, o HIT, que são os dois convênios que a gente possui com o município de Taubaté. Convênios com instituições privadas, R$ 28.426 foram despesas realizadas, então. E esses são os números de receita e despesa, referentes ao primeiro quadrimestre da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté. Também me coloco à disposição, ao final das apresentações, para tirar quaisquer dúvidas que os senhores tenham. Obrigado. Obrigada, professor. Próximo, professora Ângela Petrini, pela FUNCABS. Bom dia a todos e a todas. Eu tenho problema com esse negocinho aqui. Foi certo. Então, nós vamos apresentar o primeiro quadrimestre da FUNCABS, só para a gente relembrar. A FUNCABS, ela foi criada como uma entidade, beneficente para poder atender os benefícios dos funcionários ativos e inativos e também administrar convênios, que hoje nós temos o convênio com a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso resultado primário e nominal. Então, a receita total é de 109 mil, que foi estabelecido aí para a meta de 2023. No primeiro quadrimestre, realizamos 20 milhões, É 20 mil mesmo. 20 mil, acumulado 20.878, perfazendo, então, 19%. As receitas primárias, 108.558, também 20.630, perfazendo os 19%, dentro das receitas. Agora, dentro das despesas, nós tivemos 118.475, realizado 27.984 e acumulado 27.984, perfazendo 24%. Os resultados primários, nós tivemos aí o realizado de 74%, devido às contas a pagar que nós tivemos de dezembro para janeiro, que isso foi colocado dentro do último quadrimestre de 2022 e que acabou sendo realizado nesse ano, tá? As dívidas consolidadas líquidas, nós tivemos negativo, Não negativo, mas 19.975 e 500.370 no primeiro quadrimestre. Realizado também 5.530. A sede, então, isso são as receitas da sede.
Receitas patrimoniais prevista na LOA 2022, 120 mil, realizada até 30/4 de 2023, 187 mil. Aí é composto os aluguéis, que nós tivemos um reajuste aí em março, mais as aplicações financeiras e também as cobranças judiciais que nós temos do plano de saúde. Receitas de serviço previsto 564, realizado 53. Total, então, de receitas 684 e total realizado 241.677. Em relação à transferência financeira da Unital, que é para suportar parte dos benefícios dos nossos funcionários, 9.823 e realizado, então, até dia 30/4, 2.632, que bate exatamente o que foi exposto pelo professor Assis. As despesas das FUNCABs, pessoal e encargos sociais, 338 mil, no LOA, o realizado até 30/4, 93.838, suporte técnico administrativo da LOA, 175.500, realizado 142.859, e os benefícios aos servidores, 9.536, e que já foi realizado 3.223.906. Então, perfazendo aí um total de 10.049 da LOA, e realizado até dia 30/4, 3.334 milhões. Os funcionários, só para a gente ter uma ideia de quantos beneficiários a gente atende, do plano de saúde, 1.831, auxílio educação 10, auxílio alimentação 460 usuários, auxílio transporte 320, plano odontológico 252, o seguro 95, auxílio funeral 1.295, Sul América, que é uma outra opção de plano médico, 13 usuários, e funcionário FUNCABs 4. Falar um pouquinho agora sobre os convênios. Então, é o convênio 70.730. Da educação infantil, o valor recebido foi 9.970.000. O rendimento de aplicação, 82.317. E o total, então, 10.052.340. O IPMT também, né? O PMT da educação fundamental, 10.509. É bom detalhar que a gente tem mais funcionários no fundamental. A aplicação financeira, 126 mil. E o total, 10.636.277. Então, ali embaixo é o total de cada recebimento, 20.480. Aplicação financeira, 208 mil, e o recebimento total, então, 20.688. Esse é só do infantil, que a gente separa, só para vocês terem uma ideia. Então, despesa com cargos, com recursos humanos em cargos, 9.744. De insumos, no primeiro quadrimestre, 1.976. Despesas operacionais, 983 mil. E despesa total, 12.704. Do fundamental, os recursos humanos, 8.856.380. Os insumos, 5.670.000. E despesas operacionais, 1.789.000. Então, dentro do primeiro quadrimestre, 16.316.000. A educação infantil, nós temos 9.060 alunos, funcionários 1.094, cursos de aperfeiçoamento 8, unidades atendidas 76. Alunos do fundamental 10.015, funcionários 1.014 e cursos de aperfeiçoamento 17 e unidades atendidas 54. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigada, professora. Eu declaro agora encerradas as inscrições. E, ouvidos os representantes das instituições, passamos agora à segunda parte desta audiência, com a palavra dos senhores vereadores. Primeiro vereador, presidente dessa casa, o vereador Alberto Barreto.
Muito obrigado, vereadora. Bom dia a todos. Meu primeiro questionamento vai principalmente para a questão do IPMT. A gente viu aqui que a receita ficou em 64 milhões e a despesa ficou em 70 milhões. Então, a gente somando aqui, a gente vê que tem um déficit aí de 5.588.000 reais no quadrimestre. E na apresentação não mostra isso, né? Não vem um sinalzinho de negativo ali, por exemplo. Então, o arrecadado foi de 64 e as despesas foi de 70 milhões, né? Então, nós temos aí um déficit que não está apresentado ali claramente para a gente, tá? Outra questão, daí já no caso da FUNCABS, ali na parte de atendimento dos funcionários, né, os serviços de assistência à saúde, mostra ali, por exemplo, 1.831 usuários, né? Auxílio educação, 10 usuários, auxílio alimentação, 460 usuários, mas não mostra para a gente na frente o total do valor gasto com cada um desses serviços, né? Então, a gente não sabe aqui o quanto que está custando cada um desses serviços, né? Principalmente, por exemplo, nós temos 2 planos de saúde, né? Nós temos também o Sul América, que atende 13 usuários. E aí, a gente não tendo o custo total, a gente não sabe quanto custa cada servidor, né? Quanto dividido aí, quanto custa, por exemplo, o plano de saúde para os demais e quanto custa o plano de saúde para esses 13 servidores do plano de saúde da Sul América, tá? A outra questão também da FUNCABS, aqui na apresentação da Unital, estava conversando com o vereador Macedo, da Unital não, do IPMT, ele mostra, por exemplo, que encargos, salário de funcionários são 590 mil reais. E encargos, tributação são 712. Então, para mostrar para a população que os encargos trabalhistas, os impostos do governo em cima da folha salarial é muito maior do que o salário do funcionário. Isso é um absurdo. Eu gostaria que na próxima apresentação todas as entidades trouxessem para a gente separado, porque, por exemplo, da FUNCABS, né, está aqui, despesa com recursos humanos e encargos, 9.700.000. Então, uma sugestão para que no próximo a gente traga isso separado, para que a população, quando estiver assistindo, enxergue o tamanho do custo da folha. E é por isso que o empresário também não consegue investir nesse país aqui, tá? E a outra questão, em relação à FUNCABS também, nós temos ali insumos, né? Foram 1.900.000 para o ensino infantil e para o ensino fundamental foram 5 milhões e pouco. O que eu pergunto é, qual a porcentagem que representa esse gasto, né, de insumos, durante o previsto para o ano, né? Então, nós já gastamos quantos por cento desses insumos, aí, o recurso destinado a insumos, tanto para o infantil quanto para o fundamental. Obrigado, presidente, são esses os meus questionamentos. Obrigada. Próximo vereador Serginho. Bom dia, presidente, vereadora Elisa. Importante audiência que a gente toma conhecimento de como está, né, as nossas receitas e despesas das autarquias. E, então, isso é importante, das fundações também. Bom, eu vi aqui a apresentação da Universidade de Taubaté. Estou vendo aqui que todas estão dentro dos parâmetros aí de 1/3, né, ou bem próximo de 1/3 aí, levando em consideração os 4 primeiros meses. E aí a fala do professor Assis, ele fala que a folha de pagamento está bem próxima aí de 51%, né? 54%. Isso. E aí eu não vejo aqui, e até peço desculpas que até pedi para o pessoal ver no relatório resumido da execução orçamentária, qual é a receita corrente líquida da Universidade de Taubaté, para a gente poder ver aqui o quanto dentro dessa receita corrente líquida, o percentual gasto com o pessoal, para que a gente possa estar levantando isso aqui, porque aqui na apresentação não tem. Eu sei que no relatório nós temos esse percentual. E referente também à FUNCABS, a respeito dos convênios, eu vejo aqui a entrada, aliás, está aqui mesmo, a receita está dando aqui 20.688.000, mas eu estou vendo as despesas aqui, somado aqui o infantil e o fundamental, está dando 28 milhões. Tem um déficit de 8 milhões de reais, se a professora puder
explicar para a gente, tá? Que a receita do primeiro quadrimestre, 20 milhões. Vamos colocar aqui o valor recebido, 20 milhões 480 mil. Mas as despesas, com o infantil, 12 milhões 704 e com o fundamental, 16 milhões 316. São esses meus questionamentos, vereadora Elisa. Obrigada, vereador Serginho. Nós não tivemos questionamentos pela internet e também nós tivemos inscrições aqui. Eu também queria perguntar, na verdade não é perguntar, né? Sugerir para a professora Ângela, nos outros tem, eu achei até que o vereador falou sobre isso, tem a coluna da porcentagem no final, né? Ao final das apresentações das outras entidades, tem a porcentagem do gasto. E no da Funcabs não, porque aí dá para a gente ter uma ideia da porcentagem de quanto que está. Nos outros. E vou passar então agora a palavra para as respostas. Vou passar a palavra então para a Solene, pelo IPMT. Referente ao que você perguntou das nossas... Referente ao que você perguntou, referente à nossa receita total e à nossa despesa total, o que acontece? Se a prefeitura estivesse passando os valores, porque esses 14 milhões 429 mil é a diferença. Se a prefeitura estivesse passando para nós as contribuições, não estaria assim. Porque hoje a prefeitura deve para o IPMT 29 milhões 469 mil e 849. Se ela estivesse passando, aí nós estaríamos com o resultado primário positivo. Porque aí, se ela estivesse repassando esse valor, nós estaríamos com um resultado primário de 12 milhões 179. Então, a dívida da prefeitura representa aqui nesses 14, que está negativo, a última linha do resultado primário. Da primeira apresentação. Primeiro slide. É só, vereadora, presidente, é que na frente não tem o sinal de negativo, né? Então, se não tem o sinal de negativo, dá a impressão que está positivo. Então, porque como ele está entre parênteses, né? Ele representa negativo. Desculpa. Só não avisou a gente que essa é a regra, né? Porque para mim, negativo sempre tem que ter um negativo na frente. Ele está entre parênteses, então é isso. E referente aqui sobre o que você perguntou da contribuição de PASEP, realmente, os impostos são muito grandes. Nós pagamos 1% sobre toda a receita que nós temos, a gente paga 1% para o PASEP, que isso representa os 712. É uma das maiores despesas que nós temos. É mais que até a folha de pagamento. Acho que foi isso, né? Obrigada. Tá certo? Eu ia só sugerir, Solene, como a gente aqui faz a audiência, né? E não temos, às vezes, a questão técnica, então, para facilitar tanto para os vereadores, principalmente para a população, se vocês puderem nos próximos, em vez do parêntese, colocar o sinal de menos na frente, eu não sei como que é isso tecnicamente, né, vocês que sabem, mas é porque a gente... que aí ele falou que é um ou outro. Ou então pode colocar em vermelho, né? Pode ser também. Mas é para facilitar a questão do acompanhamento pela população e a linguagem mais fácil, tá bom? Muito obrigada. Vou passar agora para a professora Ângela. Bem, vamos lá. Eu acho que, na verdade, eu sempre apresentei os valores gastos, né, de cada benefício, mas é que agora, com esse negócio da consolidação aí da prefeitura, de ser um sistema único, realmente a gente acabou ficando um pouco... atrapalhado aí na apresentação. Eu só quero, assim, só explicar que, assim, assistência que é o FAS, que é esse 1.831, auxílio educação, auxílio alimentação e transporte, é aquilo que é dado, ou seja, beneficiado também pela Universidade de Taubaté. Então, isso daí, o funcionário, ele paga uma parte e outra parte vem subsidiado. Então, assim, em média, vamos dizer assim, o plano FAS, né, que é da Santa Casa, é 1,1 milhão mais ou menos que a gente paga de fatura. Eu estou colocando o que eu lembro aqui.
Do auxílio de educação é mais ou menos 8 mil mês. Auxílio alimentação dá mais ou menos uns 54, 56 mil. E o auxílio transporte mais ou menos também nessa média. Os demais planos, ele é pago integralmente dos funcionários. Então, assim, a Sul América, só com 13 funcionários, a gente tem 75 mil reais de fatura. Só que, assim, o funcionário paga essa fatura, então não é subsidiado para a Unital e nem tampouco com nenhuma receita que a gente, né, tem. E os 4 funcionários, mas eu vou fazer essa divisão depois, eu acho que eu sempre apresentei isso, mas realmente aqui acabou ficando um pouco defasado mesmo, tá? Mas eu posso mandar isso posteriormente, se vocês quiserem, ou na próxima apresentação, com certeza a gente coloca isso. Tudo bem, vereador? Do quê? Desculpa. Então, isso a vereadora Elisa acabou de falar para mim. Não tem a porcentagem. Eu só vou falar que o insumo, o do fundamental, ele é sempre maior mesmo, porque a gente gasta mais em relação a todos os outros materiais. O do infantil, a gente acaba usando mais fralda mesmo, lencinho e o lenço umedecido, que para esse ano, no novo termo aditivo que nós provavelmente vamos assinar agora em junho, a gente vai aumentar um pouco mais a questão das oficinas, né, dentro do infantil, para poder estar usando também esses insumos que são até previstos, mas a gente acaba gastando mais em fralda e lencinhos, né? Mas essa porcentagem eu realmente agora eu não tenho, mas a gente pode na próxima colocar essa porcentagem de uma forma mais clara. Tudo bem? Quer dizer, eu falei, não falei nada, né? Mas depois a gente pode apresentar tudo isso de uma forma mais efetiva. Ou faça uma visita lá para mim, que faz tempo que você não vai lá, para a gente poder conversar, tá bom? Vereador Serginho, eu não recebi o repasse da prefeitura em janeiro. Então, na verdade, nós estamos, todo esse gasto, porque a verba que a gente teve em dezembro, eu posso gastar até o dia 30 de janeiro. Então, esse gasto foi feito exatamente com esse dinheiro. Então, nós não recebemos o repasse de janeiro. Vocês vão receber? Não, nós vamos receber. Só que sempre em janeiro a gente tem esse delay mesmo. Sempre. Se você vê a conta do ano passado, em janeiro a gente acaba gastando o que sobrou basicamente de dezembro, porque a gente não faz a supressão e nem devolve, então a gente acaba usando com essas despesas para janeiro, questão de férias, boleto e uma série de coisas, até o dia 30. Então a gente acaba não recebendo esse repasse, que depois vai ser repassado aí ao longo do ano. Então, essa diferença é exatamente o que não foi passado pela prefeitura, mas está dentro da normalidade, tá? A gente depois, isso daí quando chega geralmente setembro, outubro setembro, eles já repassam duplicado, porque daí a gente começa a ter os gastos reais que precisa desse repasse, tá? Então, isso daí já é meio que de praxe, em janeiro a gente não ter esse repasse, porque a gente acaba gastando o que sobrou, né, vamos dizer assim, no repasse de dezembro do ano anterior, tá bom? Obrigado, só isso? Professora, presidente, desculpa. A senhora falou quem sabe, uma renovação agora em junho, tá? Deus quiser. Aí esse valor de janeiro, ele já vem já com o valor corrigido ou repasse para o valor de janeiro? Não, é repasse do outro plano. Não tem como, né? Tá. Porque daí eu tenho eu tenho que cumprir aquilo que estava antes do aditamento. Tá. Né? E agora mais uma, se a senhora lembrar, porque do seu contrato aqui, né? Ele prevê o não pagamento lá em janeiro. Ele prevê algum ajuste, assim, um INPC para... Não prevê no contrato? Não, quer dizer, isso não é previsto no contrato, o não repasse. É que enquanto a gente tiver esse dinheiro que vem, porque assim, como a gente não faz a supressão e nem tampouco faz a devolução do dinheiro, e como eu tenho esse prazo para gastar o dinheiro da verba anterior, né, vamos dizer assim, do orçamento do ano anterior, para janeiro é o que a gente usa.
Tá? Então, assim, fica porque realmente tinha que ter dado esse dinheiro. Mas esse dinheiro, provavelmente, no outro quadrimestre, vocês vão ver que eu vou ter, provavelmente, uma duplicação desse repasse. Mas não tem reajuste, não. Em nada tem reajuste. Professor, o Marcelo lembrou bem aqui, né? Isso tem acontecido nessa gestão ou na anterior também ocorria, né? Ocorria também. Eu tenho o Fábio, que ele é da outra gestão, e porque eu me incomodei com isso também. Mas ele falou, Ângela, é uma prática normal. Então, sempre, geralmente, a gente usa o dinheiro de dezembro. Por isso que eu não consegui atingir minha meta em dezembro. Lembra que eu falei isso? Porque eu estou cumprindo tudo agora. Tudo agora, em janeiro, basicamente, ele já está estabilizado aí no cumprimento da meta de 2022, que foram essas contas a pagar. Presidente, agora é a última mesmo. Fala. O repasse, então, e para as aquisições dos insumos, essa falta desse repasse agora, até o mês de maio, que a senhora faz uma compra agora para o segundo semestre, não compromete as compras, né, de insumos? Não, porque assim, a gente compra 2 vezes por ano. Geralmente a gente compra em maio, junho, ou melhor, começa a fazer o orçamento para isso, e depois a outra compra no segundo semestre. Se a gente precisar do dinheiro, é repassado, você entendeu? Então, assim, a gente não tem essa dificuldade. Então, assim, se eles me solicitarem, porque tem isso também, eu não compro por comprar, eu só compro quando a secretaria me pede. Só que a gente já procura fazer a ata de registro de quase todos os insumos, que é para poder não ter atraso. Então, isso a gente faz basicamente no primeiro semestre, que é aquela correria. Faz as atas de registro e aí a gente vai adquirindo conforme solicitação da secretaria. Então, se de repente eu precisar, como eu tenho esse haver, se eu precisar de 1 milhão a mais, eu solicito 1 milhão a mais e isso é repassado. Então, assim, isso daí a gente não tem problema, tá? A gente consegue ter um bom relacionamento em relação à parte financeira. Professor, obrigado, viu? Até o Marcelo está perguntando que já tem a minuta já do aditamento do contrato ou ainda não sentaram para conversar? Hoje isso nós já estamos discutindo desde novembro do ano passado, porque eu já queria que tivesse tido esse aditamento agora, basicamente em janeiro. Mas, assim, tem muitos pontos que têm que ser observados, né? Então, realmente, a gente está em discussão, eu sei que o ofício, eu já vou ser oficiado, mas independente do ofício, a gente já elaborou um novo plano de trabalho, já elaborou uma planilha financeira. Hoje eu tenho uma reunião com a professora Vera, provavelmente já é para alinhar alguma coisa. Então, assim, o serviço já está pronto. Eu preciso só que a secretaria me entregue um ofício dizendo que quer o aditamento, eu termine o plano de trabalho e já encaminho, e aí é o trâmite normal ali dentro. Nós fizemos uma boa, não digo limpeza, uma boa negociação na questão dos insumos, sabe? Fizemos uma nova planilha, tinha algumas coisas que eram hiperdimensionadas, nós dimensionamos outra mais, então acho que agora ficou assim bem real a necessidade daquela planilha de insumos que a gente sempre teve algumas dificuldades aí de tá explicando, né? Então, eu acho que é isso. Presidente, se me permite, para a professora Ângela, Tá. Eu acho importante, né, dessas tratativas participar a Câmara dos Vereadores para que a gente saiba a real situação que se encontra, porque se eventualmente houver qualquer problema, as cobranças vêm para cá. Tá. Né? A Então, tratativa do termo aditivo? exato, porque né, além de representar parte significativa em relação à questão da educação, também representa para a Unital. Então, isso a gente tem que ficar muito antenado. Com certeza. Então, a gente precisa... Eu gostaria, né, acho que partilho da opinião dos meus colegas aqui, que nós estivéssemos alimentados de informação. Tá. Não vamos esperar a próxima audiência pública para falar, foi assim, foi assado, porque acho importante que a Câmara também participe desse processo. Não, com certeza. Com certeza. Eu acho que a secretaria também pode fazer esse tipo de relacionamento, né? Então, mas eu estou à disposição, com certeza. Não sei se eu venho aqui numa audiência pública ou se vocês podem, de repente, estar participando numa visita até a FUNCABS em relação a isso daí. Tá bom? Obrigada. Mais alguma coisa? Presidente, aproveitando as falas da professora Ângela,
não é escopo dessa audiência, né? Porque hoje é as metas, né, então, do primeiro quadrimestre, mas importante a gente oficiar a senhora para, de repente, a gente ter uma cópia dessas planilhas, né, desses contatos que estão sendo feitos com a Secretaria de Educação, porque eu sou autor de um requerimento que questiona, a senhora até respondeu, eu agradeço o ofício que a senhora respondeu muito rápido para a gente aqui. Os funcionários nos questionam, né? Olha, a Câmara concedeu o reajuste, a Prefeitura concedeu o reajuste, mas nós, funcionários da FUNCABS, não temos o reajuste, né? E aí a senhora respondeu, falou assim, olha, vai depender aí do aditamento. Então, eu gostaria de saber se nesse aditamento contempla, né, o reajuste dos funcionários, também o vale alimentação deles, que está no valor de R$100. Mas, senhora, eu vou oficiar a senhora, porque senão, de repente, atrapalha a audiência aqui. Não é questão de atrapalhar, porque eu também não quero... porque hoje eu vou ter uma conversa definitiva com a professora Vera, então eu fico preocupada de estar relatando alguma coisa aqui que pode ser a menor, né? Eu posso estar relatando uma coisa menor, quem sabe eu consiga maior, aí eu venho com boas notícias, tá? Ou, no máximo, a notícia que eu acho que é ideal. No plano de trabalho não tem previsão de aumento salarial, por isso que nós estamos fazendo esse aditivo, tá? Então, assim, isso nunca teve, nem na FUST, então, errado, alimentação também errado, né? Então, isso que a gente está negociando e negociando muito bem. Só precisa aí agora descobrir os índices, como que a gente vai estar fazendo isso, mas com certeza em breve vocês já vão ter notícia. Em relação às planilhas, o novo plano de trabalho, eu envio para vocês assim que esse aditivo foi afirmado. Tá bom? Obrigada. Obrigada, professora. Passo agora a palavra para o professor Assis. Bom, em relação ao vereador Serginho, que ele falou da apuração do resultado, né, do percentual de gasto com pessoal. Na realidade, eu acho que a gente precisa esclarecer algumas coisas que é importante as pessoas saberem. Por que acontece essa audiência pública? Para acompanhar a LOA do exercício. Então, primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, a gente faz aquela interpretação linear, não é bem assim, mas a gente tem uma visão, né? Primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre, fecha o ano. Esse percentual de gasto pessoal é controlado de forma diferente. O percentual é relativo aos últimos 12 meses. Certo? Então, quando eu falo primeiro quadrimestre, né, hoje 53,96%, não é do primeiro quadrimestre, é dos últimos 12 meses. Então, sempre contando 12 meses. E a gente tem a visão do que vem acontecendo. É claro que você vai trocar, você vai excluir os 4 meses de trás e vai incluir os 4 meses atuais. E isso vai compartilhando de tal forma, quando chega no final do exercício, 12 meses é de janeiro a dezembro e fecha o exercício, tá? E nessa despesa também, você não considera as verbas indenizatórias, tá? O que tiver de verba indenizatória, um exemplo básico, simples, se tiver alguma rescisão, alguma exoneração ou contrato, né, de CLT, não entra nessa conta. Por outro lado, também, se você tiver algum profissional, seja algum contrato, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, no qual aquele serviço tem cargo previsto, a lei não proíbe que a gente contrate, só que você vai ter que somar com gasto pessoal, tá? E da mesma forma, a receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Então, se nós pegar hoje, né, ou seja, fechamento em 30 de abril, a receita corrente líquida dos últimos 12 meses é 166.262.000. E o gasto pessoal apurado desta forma que eu falei, né, tirando as verbas indenizatórias e somando os contratos nos quais a gente tem serviço, que a universidade tem em seu quadro cargos disponíveis, 89.725.000. Quando faço essa conta, perfeito? Obrigado. Eu gostaria também de registrar a presença do Lucas Alves, chefe de gabinete da vereadora Vivi da Rádio.
Como não há mais questionamentos, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos os nossos agradecimentos. Convidamos vocês a participar na próxima quarta-feira, a partir das 9 horas, da segunda audiência desta série, que terá a participação dos representantes da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Taubaté, para apresentar o cumprimento das metas fiscais do Executivo Municipal. Um ótimo dia, uma ótima semana.